Donald Trump vai sofrer um impeachment? Pois é, essa preocupação vem do próprio presidente americano, que afirmou nesta semana que se o Partido Republicano não vencer as eleições de meio período neste ano, ele, Donald Trump, vai passar por um impeachment. Segundo ele, os democratas encontrariam uma maneira de tirá-lo do poder. Será que é um temor real? Será que realmente Donald Trump tem uma preocupação genuína? Ou será que ele já está preparando a base para poder se movimentar, se mobilizar para as eleições que são cruciais para o futuro do próprio governo Donald Trump e o futuro do presidente americano nesse país? Vai ser tema desse vídeo de hoje. Nós vamos trazer quais seriam as alegações que poderiam levar Donald Trump ao impeachment, quais seriam as consequências, tanto para os Estados Unidos e também, claro, para os imigrantes que vivem aqui nesse país, especialmente imigrantes indocumentados. Será que mudaria alguma coisa na vida desses imigrantes? Será que sem o presidente Donald Trump no comando haveria espaço para uma aprovação de uma reforma imigratória, por exemplo, com as duas casas sendo controladas pelos democratas? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, mas antes eu quero pedir para você deixar um like, para você comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal do Benevides. Você que gosta de acompanhar essa pauta imigratória aqui nos Estados Unidos. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Benevides, eu sou jornalista e trabalho com essa pauta imigratória muito de perto há mais de 10 anos. Vou fazer a conta certinha. Eu comecei na rádio brasileira aqui nos Estados Unidos em 2012. Estou indo para 14 anos acompanhando essa pauta com uma lupa. Passamos por vários e vários processos. Já estamos... eu já peguei Barack Obama, já peguei o primeiro mandato de Donald Trump, peguei Joe Biden e agora, mais uma vez, Donald Trump. Eu falo peguei no sentido de acompanhar de perto a política americana nesses mandatos desses presidentes que já passaram aqui nesse país nesse período. Então, se você gosta dessa pauta, se você quiser acompanhar tudo o que acontece em relação à imigração aqui nos Estados Unidos, é fundamental você se inscrever aqui no canal do Benevides, tá certo, minha gente? Olha, antes de analisarmos aqui, antes de eu conversar com vocês a respeito desse temor de Donald Trump em relação a uma possibilidade de impeachment, vamos ouvir então do próprio presidente americano o que ele disse a respeito. Vamos acompanhar. You got to win the midterms, because if we don't win the midterms, it's just going to be, they'll find a reason to impeach me. Então tá aí, Donald Trump dizendo com todas as letras que se o Partido Republicano não for vitorioso nas eleições de meio termo, que eles chamam aqui, meio período, de meio mandato, enfim, da maneira como você queira traduzir, ele vai passar por um processo de impeachment. Mas para isso são necessárias alegações, porque vamos lembrar, o processo de impeachment não é um processo criminal, não necessariamente um presidente deva cometer um crime para que ele seja impeachado. Basta ter ali alegações, inclusive com base na Constituição, para que um presidente seja derrubado. Inclusive, o próprio presidente Donald Trump passou por isso. Vamos lembrar que no seu primeiro mandato, lá, iniciado em 2017, ele passou por 2 processos de impeachment. Só foi salvo por conta do Senado, que então era controlado pelo Partido Republicano, e aí não houve a condenação propriamente dita. Mas ele passou por impeachment. Na Câmara, tecnicamente falando, ele foi impeachado pelo processo de ter supostamente condicionado verbas à Ucrânia para que a Ucrânia investigasse o filho do então presidente, no caso, do que se tornaria o presidente Joe Biden, o seu adversário político, e ali parece que o filho Hunter Biden tinha ali algumas questões com a Ucrânia, envolvimento ali com empresas ucranianas de gás natural e que isso poderia configurar em algum tipo de tráfico de influência, enfim. Então, pelo fato dele ter condicionado verbas federais em troca de uma investigação, isso já foi considerado algo passível de impeachment. Teve também a questão da insurreição, lá da invasão no Capitólio em janeiro de 2021. 2 processos que ele passou e nesses 2 ele foi condenado na Câmara, porém foi absolvido no Senado e, portanto, ele não sofreu o impeachment na prática. Tecnicamente, você pode dizer que o Trump foi impeachado, mas na prática ele acabou se mantendo no poder porque, para o impeachment efetivamente ocorrer, é preciso ter ali a aprovação das 2 casas, tanto na Câmara quanto no Senado. Nesse caso agora, o risco é real, primeiro, dos democratas vencerem os republicanos. Existe essa possibilidade? Claro que existe. Nós estamos falando de 435 cadeiras na Câmara
e 1/3 do Senado que vai ser renovado. No caso da Câmara, o que conta, na verdade, são de 10 a 15 cadeiras que estarão em disputa, porque nas outras cadeiras, praticamente a eleição está posta, ou seja para o Partido Republicano ou para o Partido Democrata, então as eleições vão ficar muito concentradas em de 10 a 15 cadeiras pelas previsões de quem acompanha de perto a política americana. Então é ali que o jogo vai ser decidido. Se houver, de fato, uma renovação, se o Partido Democrata conseguir retomar o controle da Câmara e também no Senado, aí sim o Donald Trump passa a ter um risco real de impeachment. Mas quais seriam as alegações? Aí as alegações são múltiplas. Os democratas podem entender, por exemplo, que a invasão americana na Venezuela para a derrubada do ditador Nicolás Maduro, isso pode ser considerado ilegal, uma vez que não houve crivo do Congresso. O governo Trump alega que se baseou numa questão de indiciamento, foi mais ou menos uma ação policialesca e não uma ação de guerra. Então é o que o governo Trump alega. Mas os democratas podem entender que aquela ação dependeria, por exemplo, de uma aprovação do Congresso e que o Trump burlou essa necessidade. Existem questões também de abuso de poder, de obstrução de justiça, enfim. As alegações não faltariam para os democratas encontrarem, não tenha dúvida. Porque, de novo, a questão de um processo de impeachment ela é muito mais uma questão política do que criminal. Então, existe, de fato, esse risco se os democratas passarem a controlar as duas casas. Só que também existe um outro lado. Donald Trump, ao afirmar que se o Partido Republicano não vencer, ele vai sofrer um processo, é muito também um discurso para a mobilização das suas bases. É quase que uma convocação para os seus eleitores irem às urnas nessas eleições para que eles consigam manter o controle pelo menos de uma das casas. Se não conseguir nas duas, mas pelo menos de uma delas. Então ele já começa com esse discurso dizendo que vai ser perseguido, dizendo que vai haver uma caça às bruxas e tudo mais. Então é um risco real? Sim. É um temor? Claro que é. Só que também é um discurso para sua base eleitoral, para que ela compareça em massa e assim o Partido Republicano permaneça com controle, tanto como é agora nas duas casas, ou então pelo menos em uma delas, porque tendo o controle de uma delas, aí o impeachment fica inviável, mas é claro que ainda assim vai haver um desgaste, porque os democratas, de alguma maneira, vão tentar um processo de impeachment até para desgastar uma possível sucessão do Partido Republicano já nas eleições daqui a 2 anos presidenciais. Então tem toda uma questão política, realmente esse ano vai fervilhar a política americana, e tanto que o Donald Trump já está se movimentando, inclusive tentando banir as eleições via correio, que é uma tradição americana. Aliás, é uma coisa até controversa. Eu acho que os Estados Unidos já deveriam superar isso, votarem pelo correio é uma coisa que realmente, como é que controla isso? A contagem é algo sempre muito polêmico aqui nesse país. Então o Trump já tenta, inclusive, barrar isso, né, que as eleições ocorram de maneira presencial. Já começar por aí mostra que realmente ele tem muito interesse e não tenha dúvida que ele vai despejar dinheiro em campanhas e mais campanhas, especialmente naquelas que são as mais sensíveis, onde há, de fato, uma disputa com os adversários. Vamos acompanhar para saber como é que vai ser esse ano. Realmente, Donald Trump já discursando nesse início de ano, demonstrando a sua preocupação, é algo que realmente o Partido Republicano vai trabalhar para tentar impedir de alguma forma a retomada ou a perda, no caso, para o Partido Republicano, das duas casas, porque aí a situação do atual presidente vai ficar periclitante, para dizer o mínimo. E aí as pessoas perguntam muito, nós que somos imigrantes, especialmente aqueles que não têm documentos, que ficam à espera de, quem sabe, um dia acontecer uma reforma imigratória, mas o Donald Trump caindo, isso vai melhorar a vida do imigrante aqui nesse país? A resposta é dificilmente. Por quê? Uma vez que, se houver um impeachment, quem assume é o seu vice. E aí o vice do presidente Donald Trump é o J.D. Vance, que tem um alinhamento, eu diria que profundo com o atual trumpismo, porque, veja, não é apenas a figura do Donald Trump, é todo um movimento, o MAGA, esse movimento Make America Great Again, que se espalhou pelo país e hoje é bem sólido. Esse apoio vamos dizer assim, a uma ideia e não a uma figura, embora sim, claro que esse movimento está muito personificado no Donald Trump, mas existe ali um ideário do trumpismo e o J.D. Vance deve segui-lo.
E, se segui-lo, ele deve manter as políticas atuais imigratórias bem ostensivas, agressivas, até abusivas, de muita repressão, especialmente em localidades governadas pelos democratas, e também com a manutenção, por exemplo, do assessor atual, Stephen Miller, que é toda a cabeça por trás dessas atuais políticas de imigração. Tudo isso passa pelo Stephen Miller. Tem também a manutenção da Kristi Noem, que é a atual secretária de Segurança Interna, na mesma linha. O czar da fronteira, Tom Homan, também na mesma linha agressiva, de repressão total nessa pauta imigratória. Então, dificilmente a vida do imigrante mudaria. O que poderia acontecer? Se os democratas assumirem o controle das duas casas, aí não haveria mais desculpa. Aí o espaço estaria aberto, escancarado, para a aprovação de uma reforma imigratória. Então, eles poderiam sim aprovar uma reforma imigratória tendo o controle das duas casas. Claro que no Senado dependeria de uma negociação com os republicanos, porque lá não basta a maioria simples, lá no Senado são necessários 60 votos para a aprovação de uma legislação da magnitude de uma reforma imigratória. Então, também um jogo não é tão simples, mas é claro que os democratas teriam ali um campo aberto para um debate, para uma negociação de uma reforma. Só que também, ainda que houvesse uma aprovação de uma reforma migratória, mesmo com uma ação bipartidária, teria que ter a sanção do presidente. Será que o J.D. Vance, numa hipótese aí do Donald Trump ser impeachado, ele sancionaria uma reforma migratória? Hoje, dificilmente a resposta seria positiva para os imigrantes, mas pelo menos jogaria uma pressão para o Partido Republicano, ou quem sabe chegar num meio termo, ou quem sabe atenuar essa repressão, essas batidas, essas grandes operações. Isso seria até viável, eu diria que plausível até. Mas a vida do imigrante em si, ela continuaria como está hoje, praticamente. Até por conta dessa manutenção desse ideário trumpista, dessa mentalidade de repressão total, quase que tolerância zero na imigração. Então a situação, eu diria que não mudaria muito, mas haveria espaço sim para quem sabe uma negociação de uma reforma imigratória e chegar ali no equilíbrio para contemplar aqueles imigrantes que aqui estão. A gente sempre se refere aos imigrantes indocumentados, os bons, aqueles trabalhadores, pagadores de impostos, enfim, todos aqueles que merecem sim uma segunda chance, até porque o país também tira muito proveito da mão de obra desses imigrantes, incluindo pagamento de impostos. Existe um número específico para esses imigrantes pagarem os seus impostos. Então há toda uma complexidade, uma distorção do sistema migratório que também tira proveito dos imigrantes indocumentados. Então, minha gente, olha, o ano começou quente, 2026 começou realmente aí a todo vapor. Vamos ver como é que vai ser esse ano. O próprio Donald Trump já demonstrando aí a sua preocupação em relação a um possível impeachment. Quem sabe aí uma troca de cadeiras, o Partido Democrata reassumindo o controle de uma das casas, ou quem sabe até das duas. A situação realmente ficaria muito complicada para o atual presidente. E aí nós vamos seguir aqui na torcida para que os imigrantes tenham uma vida, tenham paz, mais tranquilidade, e quem sabe um dia essa justiça social chegue também para os bons imigrantes que residem aqui nesse país. Se você gostou desse vídeo, se você acha ele interessante, vou pedir para você deixar um like, comentar, compartilhar e também se inscrever aqui no canal do Benevides.